gente! Voltamos com o nosso podcast. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Nesse mês das mulheres, nada mais justo do que homenagear uma mulher guerreira que, apesar da pouca idade, já passou por grandes desafios na vida. A última batalha dela foi ano passado contra um linfoma e ela venceu e tirou de letra todas elas. Hoje nós vamos conversar com a Luísa. Luísa é acadêmica de medicina e vai contar pra gente, vai compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom. Luísa, conta pra gente quem é a Luísa antes do diagnóstico. Antes do diagnóstico, eu já tinha passado por alguns probleminhas assim, né, em relação à família, à perda dos meus pais. E aí eu sempre achava que nada mais ia me acontecer. Falava, E aí foi rodando o GO que eu comecei a perceber algumas coisas. Só que eu era uma Luísa, assim, menos preocupada com a minha saúde. Eu era uma Luísa mais, como eu posso dizer, livre, assim. E não tinha tanto algumas preocupações, não tinha pensado em algumas coisas em relação ao futuro quando veio o diagnóstico. E aí depois do diagnóstico muda tudo, né? Muda a nossa percepção com a gente, com o nosso corpo, com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde. Então hoje eu sou uma Luísa que eu falo que eu tenho 24 anos no corpo, mas a minha alma já foi bem mais pra lá. E, assim, o pós-câncer pra muita gente machuca muito, mas o meu pós-câncer me fez crescer muito, como mulher, como irmã, como amiga, principalmente como futura profissional, né, futura médica, porque eu vivi os dois lados da moeda. Então foi assim, uma experiência que não foi fácil, mas eu não reclamo de ter vivido. Luísa, você sentiu alguma coisa? Que assim ligou aquela luzinha vermelha? Você teve algum sintoma? Como que foi que você desconfiou que você podia estar com algo um pouquinho mais sério? É uma história que a gente ri muito, né, hoje em dia disso, porque foi na academia. Eu tava na academia com uma amiga, e aí a gente tava conversando, batendo um papo e tal, e eu comecei a rir fazendo um exercício com uma barra nas costas. E aí eu desequilibrei, machuquei as costas e comecei a palpar onde tava doendo. E eu falei, gente, tá doendo aqui, tem um negócio estranho aqui, não tá certo. E tinha um carocinho e ficou aquilo ali. Mas eu, assim, não tive perda de peso, não tive nenhum outro sintoma que o câncer geralmente dá. O que é mais preocupante ainda, porque o linfoma, ele é um câncer do sangue quietinho. Ele vai, até que ele dá sintoma, né? Passou, esse carocinho não diminuía, isso foi em março. Quando foi em maio, eu falei, olha, não dá mais. O que era um carocinho virou outro. Falei, vou atrás disso. E aí, quando eu comecei a perceber que era alguma coisa a mais, eu também comecei a acordar à noite suando muito. Então, eu dormia com o ar ligado no 16, sem coberta, e pingava suor. Era, assim, uma coisa horrorosa. Daí até pensei, falei, tô entrando na menopausa. Lascou. Aí não foi. Eu queria perder peso ano passado também. Então eu tava perdendo peso, mas eu falei, vou ficar corpinho. Só que já era um peso do câncer, né? Então foi sintomas assim que eu não demorei pra ver, mas que eu não tava associando. E aí em junho realmente veio a biópsia e confirmou tudo. Aquele carocinho, ele persistiu? Persistiu. E aí você foi atrás de fazer uma biópsia, procurou assistência médica? Eu conversei com vários médicos, né? Eu ia, professor, acho que eu tô com isso. Aí ele, não é isso. Professor, eu tô com isso. Não é. E aí teve um dia num estágio, e eu falei assim, a gente tava rodando em cirurgia e tinha um ultrassom portátil. Eu falei, agora eu tiro minha dúvida. Falei, doutora, pelo amor de Deus. Aí ela fez, brincando, assim, então tá, vamos estudar a anatomia da tireoide. Fez, tá. O carocinho. Aí ela falou, opa, não tá certo. Aí fui pra uma segunda opinião, né, pra um especialista, e ele realmente fez um ultrassom. Isso, tipo assim, 3 dias de diferença. Nem isso. E aí ele falou, não, vamos ter que fazer biópsia, porque só com a imagem a gente não consegue mais definir. E aí foi assim. E aí você recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Isso. Com a biópsia, né? Com a biópsia. Tá. O que você sentiu quando você recebeu aquele diagnóstico?
uma menina que com 10 anos perdeu o pai, com 16 anos perdeu a mãe e na casa dos 20 e poucos anos recebe um diagnóstico de câncer. Como que foi a sensação? O que passou na sua cabeça, Luísa? Foram duas vertentes, assim, de sensações. Uma, como estudante de medicina, a gente estuda, eu era muito curiosa em relação a isso, então eu estudava e já fui pra biópsia falando, então pode ser isso, isso e aquilo. Quando eu fiz a biópsia, e eu olhava, assim, pro rosto das pessoas, e elas estavam com um olhar preocupado, eu já falava, é câncer. Mas pode ser qualquer câncer. Porque é uma região que poderia ser mama, eu tenho histórico de câncer de mama na família. Poderia ser leucemia, linfoma, poderia ser qualquer câncer. Então, assim, a parte acadêmica lidou muito bem. Não, tem tratamento, a gente vai tratar, eu sou nova, sou saudável, beleza. E aí teve outra parte da Luísa que pensava assim, cara, eu já não tenho meus pais. Como que eu vou lidar com um câncer agora, com 23 anos, longe da minha família, numa cidade, assim, que eu tenho muitos amigos, mas que não tem minha família. E aí essa Luísa deu uma penada. Chorei várias vezes. Falava, gente do céu, não vai dar certo. Eu vou morrer, não vai dar certo. Como que me acontece isso agora? Me custou muito, mas me custou pouco tempo. Foi assim, 2 semanas que eu até falo, quando me perguntam, foram horríveis. Eu chorava. Ficava com medo. Como qualquer pessoa, qualquer mulher, falava assim, não vou conseguir. E aí vem a questão de ter filho. Não dava tempo de congelar óvulo pra poder ter filho depois. Eu ficava, Jesus, não vou ser mãe. Então foi muito desafiador, assim. Foi sofrido no começo. Luísa, a gente já percebeu que você é uma pessoa muito positiva, que você mesmo é, entendeu ali que não, que tinha tratamento, que tinha chance e que você mesma tava se dando suporte. Mas como que foi? Tinha alguém te dando suporte? Alguém foi teu porto seguro? Ou você mesma teve que buscar forças dentro de você e ser essa fortaleza? Tem uma frase de um seriado americano que fala que a gente é mulher, né? A força encontra a gente, não a gente encontra a força. E desde que meu pai morreu com 10 anos, eu sempre fui uma pessoa, tipo assim, aquilo que é um problema e não tem uma solução, então ele não deve mais ser um problema na minha vida. Porque se eu não posso resolver, eu não posso sofrer por ele. E fui levando isso. Quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu sabia que ia ser difícil, mas eu própria fui um pouco uma fortaleza sozinha. Mas, assim, não posso negar que houveram. Eu não consigo nem listar a quantidade de pessoas, inclusive você, que me ajudaram, seja por mensagem, seja dando um abraço, falando, eu tô aqui se precisar. Então, assim, tive muitas pessoas, as minhas amigas não soltaram a minha mão de maneira alguma. Conheci uma pessoa no meio do câncer, assim, bem estranho, mas estamos namorando, inclusive, então sim, tive um apoio desse sentido. E a minha família, obviamente, né? Meus irmãos sempre iam comigo nas químios, então tive muito apoio, sim, graças a Deus. Qual que foi a parte mais difícil do tratamento, fisicamente e emocionalmente falando? Fisicamente, eu acho que foi o cabelo. Com toda certeza. Eu tinha um cabelo enorme, né? Verdade, eu lembro. Então, assim, quando eu decidi raspar antes da químio, eu raspei um dia antes da primeira químio. Foi justamente porque eu queria já iniciar esse processo desapegando. E aí eu pensava, tipo assim, não vai ser o câncer que vai tirar o meu cabelo de mim, eu vou tirar isso dele. Então, sem dúvida, foi o cabelo, porque eu não queria sair de casa, porque eu ficava com vergonha. Eu não queria tirar foto, porque eu falava, minha cabeça é horrorosa. Enfim, foi muito difícil. E hoje em dia eu adoro meu cabelo. O que era uma coisa assim, pequena no meu autoestima, se transformou numa coisa que hoje não me abala nada. Emocionalmente, foi não conseguir mais ser quem eu era. Então, eu não conseguia render no internato igual eu rendia. Aí isso me frustrava muito. Eu não conseguia participar de alguns momentos. Eu tive que selecionar lugares que eu ia, comidas que eu comia. Então, isso começou a me deixar muito, muito triste. Os 2, 3 primeiros meses de tratamento, eu até falo que eu peguei uma depressãozinha ali, porque foi muito difícil. Muito, muito difícil. E aí, depois, sei lá, só falei, entreguei na mão de Deus, falei, vai embora, a gente vai conseguir. E aí foi melhorando. Em algum momento, Luísa, você teve medo da morte? Tive.
Mas assim, eu tinha medo de como eu ia morrer. Se eu ia morrer, tipo, eu vou fazer um monte de químio, um monte de tratamento, aí eu vou morrer. Eu falava, não é justo isso, né? Porque a gente quer fazer a nossa justiça. Então eu tive um pouco de medo da morte nesse sentido. Tipo, eu não vivi nada ainda, eu não conheço nada ainda, eu não pude ajudar ninguém ainda, e aí eu vou morrer. Mas medo da morte, assim, nunca tive, porque eu sempre achei que a gente tem uma história pra cumprir aqui e é isso. Gente, eu tô emocionada aqui, olha, uma menina que com 10 anos perdeu o pai, com 16 anos perdeu a mãe, com 24 anos enfrentou um câncer sozinha, numa cidade que não é a dela, longe da família, ó, teve que buscar forças assim lá de dentro e fala com essa positividade, com esse otimismo. Ó, tô arrepiada. Luísa, e o que você acha que essa experiência toda, ela mudou alguma coisa em você? Mudou. Eu sou outra Luísa, com toda certeza, assim. É até estranho falar, porque quando as pessoas falam como você conseguiu, eu não sei como eu consegui, eu só consegui. Como tudo na vida, eu só fui vendo. E hoje eu sou uma pessoa muito mais positiva, eu tento pesar muito mais as minhas ações. E aí eu sempre via também, e que me fez ir mudando aos poucos pra chegar na pessoa que eu sou hoje, que tinha gente muito pior que eu. Eu ia pra Campo Grande porque eu não fazia o tratamento aqui, né? E eu chegava lá e assim, cara, tinha muita gente pior que eu. Tinha gente que não tinha com quem ir na químio, então tinha que ficar sozinha. Tinha gente que chegava em casa e não tinha um cuidado. Eu tinha um cuidado das pessoas se preocuparem, levavam comida, iam lá, tipo, você precisa que faça alguma coisa em casa, você precisa que te leve a algum lugar. E aí, isso me transformou numa pessoa, assim, que quer ajudar mais, que quer acolher mais. A minha história, ela não é em vão, eu não acho que seja em vão. Acho que eu realmente tô aqui pra poder mudar a vida de outras pessoas. Então, hoje, eu realmente tenho uma missão, me sinto nessa posição de ajudar, principalmente mais mulheres, porque a gente tem ainda um tabu de que mulher tem uma concorrência com outra mulher, e eu fui ajudada por inúmeras mulheres, assim, que foram sensacionais, e hoje isso me mudou muito, como mulher, como médica, como tudo, eu acho. É a sororidade, né? Toda mulher deveria ter outra mulher para chamar de sua, para ser o seu apoio, para ser a sua amiga. E, Luísa, quando você estava com a doença, passando pelo processo, teve alguma coisa que as pessoas fizeram ou falaram que de alguma forma te machucou, te magoou, algo que te marcou? As pessoas são um pouco sem noção. Gente do céu, as pessoas são sem noção. Pergunta sobre o meu cabelo era assim, o recorde. Disparadamente eu chegava nos lugares. Nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? É autoexplicativo quando você vê uma pessoa que tinha o cabelo comprido e ela tá careca, que alguma coisa aconteceu. É muito difícil, né? A gente cortar o cabelo porque a gente quer. Então isso me incomodava mais demais, assim. Não porque eu tinha vergonha, depois de um certo tempo eu não tinha mais vergonha. Mas assim, da audácia das pessoas de, tipo, sabe, tipo, Sem noção, sem né? noção. Tô ali lutando por uma coisa tão importante Já e a tô passando pessoa e aí. preocupada com o cabelo que vai crescer, que. E me estressava um pouco também a frase, tipo assim, chegava e falava, ai, nem parece que você tá doente. Porque eu tinha que estar acabada? Eu tinha que estar, assim, morrendo? As pessoas Que são sem daí noção. as pessoas têm noção. Eu acho que isso foi o que me estressava muito. E houve algumas atitudes. Porque a gente só sente, né? A gente só sabe quando a gente sente, quando a gente passa pelo problema. Então houve também algumas atitudes que me incomodavam. Das pessoas não pensarem tanto em mim. Mas eu também ressignifiquei que, assim, era eu que tinha que pensar em mim. Ninguém. O outro, ele não tem culpa naquilo que a gente quer dele, né? A gente só pode saber pela gente. Sim. Então houve algumas atitudes que eu não acho que foi um desrespeito. Mas que eu esperava diferente, sim, que me chatearam. Algumas coisas que, de repente, pessoas próximas E, tipo assim, fizeram. não se ligar de, se eu fizer tal coisa, será que vai ficar chato pra ela e tal? Foram muito poucas, mas aconteceram, sim. É que a gente já fica num momento de fragilidade extrema, né? Não é fácil. E aí, qualquer coisa, qualquer gesto de solidariedade, a gente recebe ele muito grande e gestos de indiferença também soam muito grande Sim. quando a gente está muito frágil. Então, é até bom a gente tocar sobre isso, porque a gente precisa ter essa sensibilidade toda vez que a gente estiver perto de uma pessoa que está sofrendo por qualquer coisa, né? Ou que está passando por um momento difícil,
da gente ter o entendimento que os nossos gestos, tanto para bem quanto por indiferença ou para mal, eles vão ser supervalorizados. Então, às vezes a gente não percebe, nós não percebemos o mal que a gente causa nas outras pessoas, ou até mesmo o bem que a gente faz para elas. Luísa, e conta para mim como que foi receber o diagnóstico de cura? Quando chegaram os exames e você não tinha mais nada, como que foi isso? Desde o início eu sempre fui muito positiva, né? Eu falava, eu vou ficar curada, vou fazer... Eram 12 químios. Então eu ficava arriscando num calendáriozinho as químios e o dia do exame. Então eu falava, gente do céu, vai chegar. E aí eu fui, fiz o exame. É um exame que, assim, é muito difícil de fazer. A gente tem que fazer um jejum muito rigoroso, assim, não é nada agradável. E aí eu fazia o jejum, eu reclamava um pouco, daí eu falava assim, não, mas aqui amanhã eu vou estar curada, então vou fazer. E aí vim pra Corumbá de volta, né? Não tinha saído o resultado ainda. Quando saiu, eu tava indo pro estágio. Meu primeiro dia de volta às aulas, saiu o resultado, chegou a mensagem. Seu exame foi liberado. Aí eu entrei correndo no site, chorando. Já chorava antes de digitar as coisas lá, os dados. Eu não conseguia digitar, eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu não consigo. Mas foi maravilhoso, porque foi uma certeza que eu já tinha, né? Uhum. E aí eu chorava de alegria. Então, o que mais me marcou foi isso. Foi um choro que não era mais de dor. Hoje, meu choro é de alegria. Graças a Deus, eu consegui, tá? Tô em remissão. Fui na consulta agora também, e aí o médico falou, agora é só viver a vida normal, você é uma pessoa normal de novo, que é o que eu mais sentia falta. Você acha que essa sua atitude positiva diante da vida te ajudou? Com certeza. Tem vários estudos, né? Inclusive, quem tem dúvida sobre isso, de que a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade, ela ajuda no tratamento, principalmente de câncer. Então, assim, eu sempre tentei manter o máximo da minha rotina, dos meus pensamentos positivos. Existiram dias, obviamente, que o corpo não te deixa seguir em frente. E aí eu trabalhava isso na minha cabeça. Só hoje eu tô assim, mas amanhã eu vou estar melhor. E eu acho que fez total diferença no meu processo. Luísa, e para aquelas pessoas que estão passando pela batalha do câncer ainda, que estão sofrendo, que estão cheias de incertezas, de dúvidas, o que você falaria para elas? Uma pessoa que passou por isso e venceu, percorreu esse caminho que elas estão percorrendo e conseguiu vencer. Não é fácil, todo mundo que tá passando por isso sabe, não é fácil. A gente tem medo de não conseguir a cura, a gente tem medo de se vai conseguir vencer mais uma químio. Mas, assim, viva um dia de cada vez. Hoje eu não tô bem, tudo bem, hoje eu não tô bem. Amanhã eu posso fazer diferente, amanhã eu vou estar diferente. Hoje eu tô bem, que bom. Então hoje eu vou fazer coisas que eu gosto de fazer, que me fazem me aproximar do meu eu antes do câncer. Isso é muito importante, a gente não se esquecer que a gente era uma pessoa saudável antes de tudo isso. E que eu posso me tornar novamente, né, uma pessoa saudável. Durante 5 anos, por exemplo, eu ainda vou ter esse medo de fazer o exame e ficar, tipo, se aparecer alguma coisa agora. Eu sei que tem muitas histórias de câncer que não tem um final feliz, infelizmente. Mas eu acho que, sim, a gente se manter positivo e ir vivendo hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não se importar também com as outras pessoas. Todo mundo vai ter palpite, todo mundo vai ter opinião, todo mundo vai falar pra você fazer alguma coisa. Então, tipo assim, é você que tá passando. Você vai achar o melhor jeito de lidar com a situação. Como tudo na vida. A melhor mãe sempre é a mãe, aquela lá do Instagram. Nunca é a mãe que você é. A mesma coisa com câncer. Ah, é porque fulana vive o câncer de uma maneira que é... Não, gente. Na vida real não é assim. A pessoa que posta que ela tá super bem, pode ter certeza que ela também tem dias ruins. Então, assim, vive o dia ruim, vive o dia bom, vai vivendo e vai se auto-policiando pra, tipo assim, não, eu quero fazer assim, eu acho que é assim. E vai dar certo. A doença mudou alguma coisa do seu relacionamento com Deus? 100%. 100%. Eu sempre fui uma pessoa, né, que ia na igreja, tinha a minha religião e tal, mas eu não era tão próxima assim, igual eu sou hoje. E quando o meu tratamento ficou muito difícil, que eu tinha muitos sintomas físicos também, eu ficava nauseada o tempo todo, não conseguia comer nada, tudo tinha um gosto muito diferente. Até hoje as coisas ainda não voltaram. Por causa da químio, Por né? causa da químio. Porque a químio muda tudo.
E aí teve um momento que eu cheguei e falei, olha, eu não vou mais fazer quimioterapia. Acabou, eu vou morrer de câncer e é isso. Não faço mais. Porque eu já não aguentava mais. Eu tava perdendo peso, eu não conseguia comer, eu não conseguia sair com as pessoas porque eu via elas comendo, eu passava mal, só de olhar. E aí eu falei, olha, fui bem sincera com Deus. Falei, é o seguinte, ou o senhor vai me ajudar e a gente vai vencer juntos e minha fé vai ser outra coisa, ou pra mim agora realmente é o fim da linha. E aí eu lembro que uma pessoa que não tem, assim, não tinha uma religião muito... Não se mostrava muito religiosa. Chegou em mim e falou assim, eu te admiro muito porque eu vejo Deus em você. E aí eu olhei e falei, gente do céu, como que a pessoa vê Deus em mim se eu não tô? E aí eu comecei a rezar, a entregar meu tratamento, e aí foi acontecendo coisas que me aproximaram muito de Deus. E hoje, assim, a nossa relação é de melhor amigo. Tem todo um... Uma como eu diria? intimidade? É muito difícil explicar pra quem não sente, né? Muito difícil. Mas, assim, com certeza, hoje eu sou uma outra pessoa e a minha fé também tá mudando pessoas à minha volta, que é o que eu fico mais feliz ainda. Luísa, se você pudesse voltar lá no dia do diagnóstico, o que você, a Luísa de hoje, falaria para aquela Luísa do dia do diagnóstico? Que a gente vai passar por batalhas muito difíceis na vida, mas que mesmo assim a gente vai vencer e que a vida vai ser linda, ela ainda vai ser mais linda ainda, vai ser mais prazeroso viver, vai ser mais prazeroso todas as outras coisas. Então, para continuar sendo forte, para continuar sendo firme, não é fácil, mas nada nessa vida que vale a pena seja fácil, né? Então, só para ela continuar, porque vai dar tudo certo, que ela vai vencer. Luísa, querida, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua história é emocionante, é inspiradora, admirável. Obrigada. Uma menina forte, guerreira, que com tão pouco tempo de vida já viveu muita coisa. E aí a gente vê que a vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes as surpresas são duras, mas ainda assim tem um lado bom, que é o lado do fortalecimento. O linfoma de Hodgkin é um câncer do sangue que, quando ele é diagnosticado cedo, ele tem altas chances de cura e de tratamento. E o que eu como médica, queria passar para vocês de mensagem? Cuidem-se. Observem o corpo de vocês, ele fala, ele dá sinais. Não negligenciem a saúde de vocês. Obrigada de novo, Luísa. Eu Eu amei, foi um prazer te ver.